Olá, está em debate na Câmara a proposta de um novo Código de Processo Civil. Esse código foi elaborado no Senado por um grupo de juristas, mas o fato de ter sido pensado por especialistas no assunto não afastou as críticas ao texto. Os defensores do novo código avaliam que as ações judiciais relacionadas a questões do dia a dia, como o pagamento de dívidas e pensões alimentícias, além de queixas contra bancos e empresas de telefonia, serão resolvidas da forma mais rápida. Mas os críticos entendem que o texto está longe do ideal e defendem que ou se faz uma mudança mais profunda ou é melhor deixar do jeito que está. As críticas em relação ao novo Código de Processo Civil e as defesas da matéria são o tema do Expressão Nacional de hoje. E para isso eu recebo o deputado Severino Ninho, do PSB de Pernambuco. Ele é integrante da comissão especial que analisou o código. O presidente da Associação Paulista de Defensores Públicos, Rafael Português. O deputado Hugo Leal, do PSC do Rio de Janeiro. Ele é relator parcial do novo código. E o professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Henrique Araújo Costa. E você? O que você espera do novo código? Participe do nosso debate pelo 0800 619 619, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou o nosso Twitter, @xnacional. Você pode acompanhar o Expressão Nacional pela TV Câmara, a Rádio Câmara ou pela nossa página na internet, www.tv.câmara.leg.br. Senhores, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa, que acontece exatamente no dia que o plenário da Câmara deu início ao debate desse novo código. Então, acho que o nosso debate está acontecendo num momento bastante oportuno, né? Eu gostaria de começar com o deputado Severino Ninho, do PSB de Pernambuco. Deputado, alguns juristas avaliam que o novo código, que veio do Senado, que está sendo modificado aqui na Câmara, ainda está longe do ideal. Houve, inclusive, o lançamento de um manifesto de alguns juristas contra o código. Eles entendem que ou se faz uma mudança mais profunda do código, como eu disse na abertura do programa, ou é melhor que o código atual, que já tem 40 anos e que já tem uma farta jurisprudência em torno dele, seja mantido. Quais os principais pontos que o senhor entende que esse código traz de inovação? Boa noite a todos. Primeiro, eu preciso dizer que o direito ideal não existe. Nós aprendemos isso na faculdade. A busca do ideal é uma busca constante, mas aqui na Terra, encontrar o ideal, não só no campo do direito, mas em qualquer outro campo, é uma tarefa que devemos procurar, mas que não é fácil de atingir. Também não entendo que devamos manter o atual Código de 73 pelo motivo de não termos o ideal, o novo Código Ideal. Nós temos que aperfeiçoar o que hoje temos e entendo que o novo Código de Processo Civil está melhorando em muito sobre diversos aspectos a atual legislação. No que se refere à celeridade processual, à racionalidade, à redução de recursos, o julgamento mais célere por conta do incidente, das demandas repetitivas, enfim, diversos outros aspectos que nos dão a garantia de que, depois de quase 2 anos aqui na Câmara de debates, depois de mais de 600 emendas que foram apresentadas pelos parlamentares, depois de toda a negociação feita envolvendo a OAB, envolvendo Defensoria Pública, envolvendo juristas, CNJ, Poder Judiciário, Poder Executivo, nós chegamos à aprovação unânime na comissão especial. Não é fácil aprovar um texto com mais de 1000 artigos de forma unânime. E isso foi conseguido. Por quê? Porque houve um debate acurado, uma negociação paciente e uma participação de todas as entidades e entes envolvidos e da sociedade, através da democracia. De modo que eu entendo que estamos no caminho certo e ainda podemos aperfeiçoar, porque ainda temos mais 4 sessões de debates e podemos, com alguma contribuição que chegue, podemos, através de uma emenda de plenário, aperfeiçoar aquilo que ainda possa ser feito.
Ok, eu gostaria então de ouvir o professor de Direito da Universidade de Brasília, professor Henrique Araújo Costa. Professor, a academia vem acompanhando os debates em torno do novo código, desde o Senado e agora na Câmara. Qual é a avaliação? Olha, Maristela, toda a academia vai acompanhando com muito interesse esse assunto, né? Mas o que chama a atenção é que, às vezes, nem sempre a academia se comporta com discurso acadêmico. E isso é o que salta mais aos olhos, e eu diria que alguns manifestos que tratam do assunto, ou que são a favor a priori ou contra a priori, não são propriamente parte do discurso acadêmico. Então, não classificaria esse tipo de manifestação como acadêmico. O que a academia está interessada são nos temas que formam o projeto. Isso eu acho que é realmente uma visão acadêmica e você pode se posicionar a favor e contra um tema ou um problema, mas não quanto a um código. Então eu diria que a academia está muito atenta, mas que nem todo discurso que diz que vem da academia é um discurso acadêmico. Então, ao longo do programa, a gente vai ter a oportunidade de ver quais são esses pontos, né? Deputado Hugo Leal, PSC do Rio de Janeiro, deputado, o senhor que é relator parcial do novo código. Há também quem diga que a diversidade de prazos e diria assim, de produtividade que existe em alguns tribunais e diferentes tribunais, essa diversidade dá a entender que o problema nas questões de processo civil, o problema não está no código. O problema está nos processos adotados dentro dos tribunais. Qual é a sua opinião? Primeiro, boa noite a todos os telespectadores, nossos convidados. Estela, você faz a pergunta que é a pergunta crucial do código, né? Como é que você aplica um código de processo civil num país as realidades são completamente díspares? A própria realidade dos tribunais, os tribunais da região norte, da região sul, da região nordeste, não há uma forma operacional definida. Cada tribunal tem um código de organização e às vezes tem um funcionamento, um tipo. Então, é óbvio que um código não vai poder agradar todas essas circunstâncias. Não é simples, mas eu quero deixar registrado aqui duas circunstâncias que eu acho que foram muito importantes e desde que ele iniciou em 2009 com uma comissão de juristas no Senado e o que ele se transformou aqui na Câmara. Na Câmara, que é a casa do povo, e efetivamente aqui nós temos que buscar qual é o objetivo de entregar à sociedade um novo Código de Processo Civil. O objetivo a entregar à sociedade é entregar algo onde a prestação jurisdicional, ou seja, onde a resposta da justiça seja mais célere. E, obviamente, o código por si só não vai resolver essa temática. O que vai resolver essa temática é o conjunto do Poder Judiciário, de todos os envolvidos, dos operadores de direito, sejam advogados, defensores, se a gente for trabalhando dentro dessa linha. Então, o código em si, apesar dele ele ser de processo, ou seja, do processamento do dia a dia, ele é também um código de princípios. Ele traz, e eu discuti muito isso na comissão, e essa sempre foi a grande preocupação, como você aplicar uma legislação para um país que é desigual nas suas condições, e os tribunais de justiça também não são diferentes. Não contando aqui os tribunais federais, vamos falar só dos tribunais de justiça nas justiças estaduais. Como é que você faz isso? O que o cidadão comum quer saber do Código de Processo Civil? O meu processo vai andar mais rápido? O meu processo de pensão alimentícia, a minha ação de despejo vai andar mais rápido? O que impede que meu processo tenha uma ação? Às vezes, não é o código, não é o prazo. Às vezes é a ausência às vezes em caso de defensoria pública, às vezes a ausência de juízes em comarcas do interior. Essa é uma outra realidade. O que nós estamos fazendo aqui é na tentativa, em condições normais de temperatura e pressão, você aplicar uma legislação que possa devolver à população uma prestação jurisdicional mais rápida. O Código, por exemplo, tem uma questão conceitual que foca a questão da conciliação. Os primeiros artigos do Código, as primeiras definições, salvo engano, também tem 157, 166, fala da tentativa de conciliação. O esforço que será feito, debruçado, para que as partes possam entrar numa conciliação. Inclusive, tendo até uma orientação para os próprios cartórios, independente de serem os cartórios do Tribunal de Justiça, cartórios de notas, por exemplo, fazerem a tentativa da conciliação. Para evitar o quê? Evitar exatamente a judicialização de matérias. E o que nós temos hoje? Então, eu penso,
exatamente dessa linha. Difícil você fazer uma legislação com mais de 1.000 artigos da forma que foi. Mas eu destaco aqui, antes de passar a palavra, 2 nomes que eu acho que foram fundamentais para essa lógica desse debate. O deputado Sérgio Barradas Carneiro, que foi o relator geral na primeira parte, e o relator, o deputado Paulo Teixeira, que conseguiu conciliar todos esses conflitos, não só de doutrina, mas também, às vezes, da academia, de posicionamento. E essa conciliação foi a produção desse documento final. E, obviamente, a habilidade, né, do deputado Fábio Tradi, que na presidência conseguiu ouvir a todos. E, como disse o deputado Severino Ninho, o E-Democracia, acho que foi pela primeira vez um código que nós escolhemos o direito codificado, um código brasileiro, foi debatido e foi colocado na internet. Todas as pessoas que puderam ter acesso, que sabiam da existência aqui dessa tramitação, tiveram a oportunidade de ter esse debate. Isso é acesso à internet. Agora, o texto é o melhor, isso só o dia a dia vai nos apresentar. Ok. Só para esclarecer, quem ainda não conhece, o E-Democracia é um espaço no portal da Câmara dos Deputados, um espaço aberto ao cidadão, em que tanto o cidadão pode propor a discussão de um tema, como os parlamentares, como aconteceu no caso do Código de Processo Civil, os parlamentares pediram a abertura de um espaço, né, no portal, no E-Democracia, para discutir esse tema. Então, como o deputado Hugo Leal comentou, esse tema foi bastante debatido na E-Democracia, foram milhares de participações. E agora, por exemplo, a reforma política também está em debate na Democracia. Então, se você não conhece ainda, é www.edemocracia.câmara.leg.br. Vale a pena dar uma passada lá e ver os debates que aconteceram em torno desse tema do novo Código de Processo Civil e outros que estão acontecendo lá. Eu gostaria, então, agora de ouvir o Rafael Português, que é presidente da Associação Paulista de Defensores Públicos e que representa também a Associação Nacional de Defensores Públicos. Rafael, foi falado aqui de dificuldade de acesso do cidadão comum à justiça, de prazos, de celeridade de processo. O que com a sua experiência, o seu olhar de defensor público, você acha que essa nova proposta, esse novo Código de Processo Civil pode contribuir? Boa noite a todos. Eu acho que o Código de Processo Civil, ele adota alguns princípios, né? Mediação, conciliação, prestação célere, né, da demanda judicial, né, afirmação da dignidade de pessoa humana como o fim do Código de Processo Civil e o acesso à justiça, são todos valores que são relacionados à Defensoria Pública. Então, o Código de Processo Civil, ele vem e torna a Defensoria Pública, né, o novo Código de Processo Civil, o projeto, torna a Defensoria Pública um ator decisivo. Ele entende que uma das demandas, um dos déficits do antigo Código de Processo Civil era esse acesso à justiça, né, e prestigia a Defensoria Pública, tornando um órgão, né, digamos assim, capaz de garantir esse acesso à justiça. Mas só, como informou o deputado Hugo Leal, não, só a previsão do Código de Processo Civil, né, por si só, não vai garantir o acesso à justiça. É preciso que, além de normas, nós tenhamos uma defensoria pública, um órgão jurisdicional estruturado para que o cidadão possa ter acesso à justiça, né? Então, com essa visão inicial, né, eu acho que nesses primeiros artigos são tratados esses princípios do novo Código de Processo Civil, né, com um capítulo próprio também para a defensoria pública, tornando em cada um desses artigos, na coletivização dos conflitos, nas demandas repetitivas, toda a defensoria pública é um dos legitimados. Então, o Código tem esse método de avançar, né, um pouco no acesso à justiça, tornando a defensoria pública um órgão decisivo na prestação jurisdicional. Professor Henrique Araújo Costa, você falou na sua primeira fala que a academia analisou pontos, né, tem opiniões em relação a pontos do Código de Processo Civil. Então, a gente entrando nesses pontos, em relação, por exemplo, à conversão de uma ação individual em uma ação coletiva. Esse é algo que pode, de fato, representar a economia de tempo e de dinheiro? Isso é viável? Esse é um tema muito interessante, porque traz para dentro do Código alguns aspectos relativos ao direito coletivo, que é algo que estava um pouco disperso no nosso sistema. Eu acho até que um novo código deveria tratar muito mais do direito coletivo e não apenas desta conversão. Eu acho que é uma chance que nós
não tivemos condição de aproveitar, mas que num futuro breve nós teremos que dar esse passo para tratar não só da mera conversão, mas também do sistema do direito coletivo como um todo. Porque hoje nós temos diversas leis que se conectam a esse assunto do direito coletivo, que em essência é tratar as pessoas de uma forma mais igual e conseguir levar para dentro da justiça questões muito repetitivas e que, de outra forma, nem chegariam à justiça porque são pequenas para cada uma das pessoas. Então, eu vejo com bons olhos essa interface inaugurada com o direito coletivo, mas eu acho que nós podemos ainda dar um passo adiante e sistematizar mais o processo coletivo. Deputado Severino, o senhor quer falar, Não, deputado? eu só queria falar, eu acho interessante, até aproveitando a manifestação do doutor Henrique, porque, na realidade, essa questão da ação coletiva, ela não é nova, quer dizer, ela o processo não está inovando, o Código de Processo Civil não está inovando. Você já tem, por exemplo, o Ministério Público com a tutela coletiva nos casos de direito difuso ou nos casos onde há interesse de várias pessoas, da coletividade, o Ministério Público representa. O que é interessante ao introduzir o conceito da ação coletiva é porque você pega pontos que a pessoa que eu poderia explicar para a população, ou seja, alguém que você tem um barulho próximo à sua casa, alguém, uma usina, alguém que está incomodando, e você vai entrar com uma ação contra aquela fábrica, aquela empresa, ou seja o que for, que está vendo um incômodo para você ali, seja um incômodo poluição sonora, seja ambiental. E você faz uma ação, é uma ação individual, porque está para você tentar provar aquilo. Obviamente, se mais 3, 4, 5 vizinhos seus promoverem essa mesma ação, porque está incomodando a eles, ou a pessoa poderia até ir reclamar num outro órgão, mas ele faz uma ação individual, aquele interesse que é coletivo, que na realidade está atrapalhando a mim, vai atrapalhar os outros, pode se transformar numa ação coletiva. Ou seja, a junção dessas ações numa ação coletiva. Para isso, o juiz vai ter que chamar as partes. As partes e transformar aquela ação que seria uma individual numa ação coletiva. Ou seja, normalmente, o que acontece? As pessoas, a tendência é, se há uma poluição, alguma coisa, eu vou no Ministério Público, eu vou na polícia. Mas, às vezes, a pessoa pode ter condições de propor uma ação, vai no juizado especial, vai onde for a competência, e entrar com uma ação. Entrou com uma ação individual para exigir um direito, que é do silêncio ou da medição, do que for. Estou falando um exemplo prático para o nosso telespectador entender. E ele, 3, 4, às vezes os vizinhos não se falam, pode acontecer isso, mas pode se transformar aquela ação individual ou várias ações individuais em uma ação coletiva. Que vai resolver o problema da coletividade. Posso dar um exemplo Pode, por favor, concreto em São Paulo? Em São Paulo, a Defensoria Pública tem milhares de ações individuais para garantir creche para o cidadão carente, né? Então, por esse dispositivo, em determinado momento, a Defensoria Pública, um dos legitimados, poderia pedir a coletivização desse conflito para obrigar o município, né, a fornecer vaga em creche para todo o cidadão carente da cidade de São Paulo. Então, na verdade, o que quer esse dispositivo é que, em determinado momento, né, a Defensoria Pública ou qualquer demanda fique entupindo, digamos assim, congestionando o Judiciário, e o Judiciário deu uma decisão única e definitiva para o caso. Henrique, eu quero voltar com você, professor Henrique Araújo Costa, da UNB. Um outro ponto que está sendo muito falado nesse projeto é a questão da tentativa de conciliação no início de cada ação. Esse é um ponto muito interessante também. Qual é o problema que se coloca diante disso? É que você não deve criar embaraços para que o cidadão tenha sua causa julgada. Então, o Estado não pode se furtar a dar uma decisão sobre o conflito. Seria muito bom que as pessoas se entendessem, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Então, a questão que se coloca diante disso é se alguém pode ser submetido ou não a uma conciliação antes de ter a sua causa encaminhada à justiça, não é verdade? Nos juizados especiais isso não acontece de praxe? Isso acontece, né? E o resultado não é bom? Bem, a questão é um pouco complicada, né? Porque o que não pode existir é o afastamento da jurisdição e a obrigação que as pessoas se conciliem.
Mas você, aqui e ali, permeando todo o processo, ter pontos de conciliação é uma coisa muito bem vista. Ela só não pode predominar e impedir que o Estado execute a sua função, que é pacificar esse conflito e não, digamos assim, colocar a mediação goela abaixo. Deputado Severino Ninho, PSB de Pernambuco, em relação a essa questão da conciliação, qual é a sua visão em relação à preocupação que o professor traz para a gente? Olha, nós vivemos num Estado democrático de direito e a ninguém é negado o direito de buscar em juízo, assegurar, né, o cumprimento das leis. E o nosso novo código estimula a conciliação. Mas ninguém é obrigado a conciliar. A conciliação é um ato de vontade livre e soberano do autor da demanda. Se ele não quer conciliar, Você acha que o cidadão juiz comum... tem que julgar a causa. Você acha que o cidadão comum ele pode se sentir constrangido, às vezes, até de sentar diante de um juiz para conversar determinada coisa? Você acha que isso não pode acontecer? Olha, aí cabe ao Poder Judiciário tirar essa imagem de que é um poder afastado, distante do povo, e tornar-se um poder mais acessível, mais democrático, e que o povo veja o judiciário como o juiz, como um representante do Estado, que está ali para aplicar a lei e não para passar aquela aura de superioridade. Então, cabe o cidadão comum ainda ver o judiciário com uma certa, digamos assim, endeusamento, supremacia. Mas eu vejo o judiciário como um órgão do Estado, um servidor público, que deve tratar com urbanidade as partes, com igualdade, e se for o caso de perceber que o cidadão está se sentindo ali não muito à vontade, tornar as coisas simples e fáceis de compreensão. Olha, o senhor faz o acordo se o senhor concordar. O senhor é livre para aceitar ou não a proposta da parte contrária. Eu acho que é por aí. Nós temos que democratizar a justiça e Ugleal, facilitar as coisas. ainda dentro desse tema, da questão da conciliação, a impressão que dá é que a conciliação ela tende a, num longo prazo, de reduzir o número de processos. Mas, no primeiro momento, você acha que o judiciário brasileiro, no primeiro momento, vai ter condições práticas de fazer esse trabalho de conciliação? Olha, primeiro eu quero dizer o seguinte, o primeiro tribunal que a gente enfrenta na vida é o tribunal familiar, né? A mãe, quando você tem irmão, você briga com o irmão, primeiro a mãe vai tentar a conciliação dos irmãos. É natural, isso sempre acontece. O primeiro passo é você, não, vamos tentar ver o que você pode fazer, o que você abre mão aqui. Isso é da natureza humana a tentativa de baixar o armamento e partir para uma questão. Isso é, eu digo, da natureza. Obviamente, depois que você entra no conflito, né, como você vai resolver o conflito? O que o Código quer estimular, e tem feito isso, eu falo lá pelo meu Estado, eles têm criado mecanismos dentro do Tribunal de Justiça para estimular essa conciliação, às vezes postos avançados do tribunal, com mediadores, com conciliadores, para poder tentar resolver aquelas demandas que são menores, que podem resolver, às vezes, em comunidades que têm até dificuldade de acesso à justiça tradicional, e ela vai à justiça exatamente onde a população pode estar, que é a justiça, quer dizer, às vezes não é nem um juiz, mas é um conciliador, é um mediador, é alguém que é um estudante ou já uma pessoa formada, para tentar reduzir os conflitos. Porque você imagina que, vamos supor, de 10 casos que vão para uma discussão de mediação, tem a estatística lá, você tem no máximo 3 que se transformam efetivamente em uma demanda judicial. Porque uma demanda judicial aí tem que ver prova, testemunhas, tem todo um processamento que é caro também esse processamento. Então, esse estímulo e o que a gente tem hoje no artigo 66 do projeto atual é você dar concretude do que já tem acontecido em alguns tribunais. Eu cito o exemplo lá do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro. Então, é uma proposta interessante, é um princípio. Agora, óbvio, ninguém está obrigado, mas quando você chega à frente dessa
com essa oportunidade, eu acho que facilita bastante, reduz bastante o número de processos que vão ter a demanda da prestação jurisdicional pelo magistrado e, obviamente, que vai movimentar a máquina da justiça. Ok. Rafa Português, o deputado Gulhal falou de família, de negociações em família. Então, no segundo bloco, eu vou querer conversar um pouquinho com você sobre a questão da separação judicial que permanece no novo Código, já que nós estamos nesse clima familiar aqui, falando de conciliação em família, com filhos e tal, ok? A gente vai fazer um breve intervalo. Se você ainda não participou, ainda dá tempo, pelo 0800 619 619, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou nosso Twitter, @xnacional. A gente volta já já, não saia daí. Olá, o Expressão Nacional está de volta aqui na TV Câmara, Rádio Câmara e também na nossa página na internet www.tvcâmara.leg.br. Hoje nós estamos discutindo a proposta de um novo Código de Processo Civil. Participa do nosso debate o deputado Severino Ninho, do PSB de Pernambuco. Ele é integrante da comissão especial que analisou o código. O presidente da Associação Paulista de Defensores Públicos, Rafael Português. O deputado Hugo Leal, do PSC do Rio de Janeiro, relator parcial do novo código. E o professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Henrique Araújo Costa. Então, como a gente falou no final do primeiro bloco, Rafael Português, eu gostaria de saber em relação a essa questão da separação judicial. O deputado Hugo Leal falou de conciliação e família, e o novo Código de Processo Civil ele mantém a figura da separação judicial, o que é criticado por alguns juristas. Qual é a sua opinião em relação a isso? A questão principal é que a separação judicial não pode se tornar uma passagem obrigatória, né, para aquele que quer se divorciar. Acho que essa é a ideia que nós temos que ter. Mas em situações específicas, pode ser o interesse do casal realizar apenas a separação judicial. Então, me parece que aqueles que defenderam a manutenção da separação judicial no Código pensaram em garantir um instrumento para aqueles que não querem ainda divorciar. O que nós não podemos, e aí seria inaceitável, é que para a pessoa se divorciar, a pessoa tenha que separar judicialmente, que era a ideia anterior. Isso, acho que é um consenso que isso não deve acontecer, né? Mas em situações bem específicas, algumas questões foram levadas durante a tramitação do Código, né, por pessoas até que discutem, debatem direito de família, pode, né, surgir uma opção do casal, né, uma livre opção do casal, de realizar apenas a separação judicial, isso em nada relacionado a uma obrigação, né, de passar pela separação judicial, por um estágio probatório da separação, né, do divórcio, antes da próprio divórcio ser realizado. A gente tem aqui uma participação de Valdomiro Trento, de Santos, São Paulo. Ele diz que o Código Civil deve fundamentalmente priorizar a justiça conciliatória. Por outro lado, os tribunais superiores deveriam ter os juízes com mandato de 8 anos para acompanhar o desenvolvimento da sociedade, logo que as mudanças sociais e econômicas estão mudando rapidamente. É por aí que caminhamos. Ele parabeniza a TV Câmara pelos programas. Muito obrigado, Valdomiro. Deputado Severino Ninho, você gostaria de comentar essa questão do mandato de 8 anos para os tribunais judiciais, para os tribunais superiores? Olha, tem algumas propostas aqui na casa nesse sentido, né? Para que os ministros do Supremo e de outros tribunais tenham mandato. A tradição brasileira não é esta. E não é fácil se mudar uma tradição de muitos anos. É um assunto a se debater, a se discutir, a se ouvir a sociedade, e por que não poderia ser um assunto de um plebiscito, por exemplo. Hoje, por exemplo, o ministro Fux, parece que tem 50 anos, vai ficar 20 anos no Supremo. O ministro Toffoli vai ficar quase 30 anos no Supremo. É um fato que é preciso... Pedir para sair antes. Ele pode pedir para sair antes. É um fato que o povo quer sempre o novo, o povo quer participar, o povo quer mudanças. É um assunto a se debater e a se pensar, mas não é tão simples assim. Tem uma questão aqui que eu acho que talvez tenha um pouco a ver com essa questão da permanência, do tempo de permanência do juiz nos tribunais. Professor, os juízes tribunais, pela proposta, eles vão ter que seguir decisões do STJ a respeito do que acontece com
a respeito que já acontece com as súmulas, exemplo do que já acontece com as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. E se não houver decisão dos tribunais superiores, a primeira instância ela vai necessariamente seguir o que definir a segunda instância. A impressão que tem é que isso vai, de fato, agilizar as decisões. Mas até que ponto isso pode ameaçar a oxigenação das decisões, principalmente se a gente considerar esse aspecto que foi colocado aqui, de que alguns desembargadores, alguns ministros, eles permanecem muito tempo no seu cargo? Maristela, sua ponderação é muito interessante. De fato, esse código projetado, sendo aprovado da maneira que está, ele pode enrijecer um pouco a evolução do direito, na medida em que o juiz da primeira instância fica muito engessado, porque ele vai ficar vinculado ao entendimento dos tribunais superiores de uma forma mais severa do que é hoje. Mas eu não faço nenhuma relação disso com a questão do mandato, porque eu acho que se o sujeito é vitalício, ele se sente muito mais à vontade para julgar de acordo com a sua consciência. Então, eu acho que essa questão de oxigenação não passa pelo mandato, passa pela reflexão contínua. O tema de manter o magistrado muito tempo julgando é um tema mais relacionado à questão da sua independência e não da sua oxigenação. Deputado Glial, qual a sua opinião em relação a esse tema? Olha, primeiro, com relação à circunstância das modificações que estão tendo, a gente tem que entender, nós temos dois sistemas no mundo, dois sistemas básicos do direito, para o nosso telespectador entender. O Brasil fez uma opção para um sistema de código, então um sistema codificado. Então nós temos código de processo civil, código penal, código comercial. Nós estamos num sistema codificado, que é um sistema que é herdado de um sistema francês, um sistema que estabelece essas normas estarem... E tem um outro sistema, que é o sistema anglo-saxão, que é usado nos Estados Unidos, por exemplo, e no Canadá em uma parte, em outros na Austrália, que é o sistema que usa as decisões judiciais, ou seja, usa a jurisprudência como balizador. Nós optamos... O que está acontecendo? Nós temos hoje o código, e o código não está dando resposta, vamos dizer, para uma linguagem mais acessível, mais simples, o código não está atendendo a essa demanda, ele continua, e passamos a ter, então, esse direito que é chamado o direito jurisprudencial, o direito dos casos, né, passou a ter também uma relevância. Então, nós estamos hoje praticamente dentro do nosso sistema, no nosso ordenamento jurídico, convivendo com esses dois sistemas. Nós temos o código e temos aqui essa normativa. Nós temos súmula vinculante, nós temos agora o incidente de demandas repetitivas, mas principalmente as decisões judiciais da segunda instância prevalecendo sobre, se tiver a uniformização dessa jurisprudência, sobre as decisões de primeiro grau. Então, realmente, eu acho que nós estamos nesse teste, o que efetivamente, qual será a nossa grande opção. Eu, a princípio, não condeno essa questão da formatação, da uniformização da jurisprudência, porque eu acho também que ela dá celeridade na questão do julgamento. Agora, como é que nós trabalhamos com a modificação dessa jurisprudência, ou dessa súmula vinculante? Quer dizer, quais são os mecanismos que podem ser feitos para essa alteração? Acho que é isso que nós estamos em discussão. E com relação à questão de mandato, eu seria favorável, sim, eu votaria a favor de um mandato nas cortes superiores. Mandato não, sem reeleição. E aí depois a pessoa faria uma opção na vida. Ficaria 10 anos numa corte superior, depois ele optaria por ser advogado, seja o que for. Por quê? E permaneceria a questão da independência dele. Eu acho que essa circunstância de passar 20, 30 vezes, 30 anos no máximo, 30 anos numa corte, eu acho que é um excesso. Eu acho que, por mais que ele se aprofunde, vá refletir, a sociedade está em constante modificação, numa corte superior pode sim caracterizar esse tipo de engessamento. Então, acho que a gente pode aprofundar. Mas nós temos aqui, como disse o colega Severino, nós temos aqui já uma característica tradicional, que é a vitaliciedade, principalmente dos tribunais superiores. Se é o momento de revisar, não sei se
nesse momento do Código de Processo Civil, estaríamos nisso. Talvez na lei orgânica da magistratura ou num outro processamento. A mesma coisa que eu falo em relação à Câmara dos Deputados. Não estamos aqui em discussão da reforma política, mas eu acho, por exemplo, que tinha que ter uma limitação de reeleição até mesmo para os parlamentares. Eu acho que isso é uma forma de renovação, não só do processo político, mas também dessa visão do que nós temos hoje, do que nós fazemos hoje no enfrentamento do direito. Nós vivemos uma sociedade em constante mutação. Ok. Rafael Português, presidente da Associação Paulista de Defensores Públicos. Um outro ponto que está em discussão no novo Código de Processo Civil diz respeito a pagamento de pensão alimentícia, né? Que se costuma dizer que é uma das poucas coisas que dá cadeia certa, né? O não pagamento de pensão alimentícia. A proposta passa de 3 para 10 dias, o prazo para pagar a dívida, e no caso de não pagamento, o devedor poderá ser preso inicialmente, mas em regime semiaberto, por até 3 meses, de maneira que ele pode continuar trabalhando, e só vai dormir no presídio, né? E só se ele reincidir no débito que ele vai para o regime fechado. A minha pergunta para você é o seguinte: a gente sabe que regime semiaberto no Brasil ele está restrito a poucas unidades da federação, porque os estabelecimentos prisionais, nem todos os estados brasileiros têm estabelecimentos prisionais que tenham condições de atender ao regime semiaberto. Diante dessa realidade dos estabelecimentos prisionais, uma mudança como essa, ela é factível? Primeiro, no Brasil não existe regime semiaberto, né? Via de regra, ou é aberto, em raríssimas exceções, ou o indivíduo continua preso no regime fechado. Inclusive, recentemente, o Supremo Tribunal Federal até fez uma discussão, um debate público, uma audiência... O projeto era meu. Eu tenho um projeto aqui na casa que elimina o regime semiaberto. O regime semiaberto é uma falácia, não existe mais isso. É preferível você estabelecer outras normas, até de punição, do que falar em regime semiaberto. Hoje você não tem... E o Supremo fez um debate, efetivamente, sobre um projeto de lei da casa, que por acaso é da minha autoria, desculpa. Não. E o Código, ele toca timidamente num tema que, na verdade, está relacionado a um grave conflito social, um problema social, né? A Defensoria Pública tem parte, né, grande de sua demanda na atuação de família, e o Código, né, poderia ter avançado mais em estipular um juizado, né, um procedimento próprio, né, para as demandas de família e evitar a excessiva judicialização dos conflitos de família, né? Tem alguns autores até que chamam que é uma via crucis, né, a via para obtenção, né, de uma demanda judicial relacionada à pensão alimentícia e para execução, né? E me parece que essas alterações em nada irão contribuir efetivamente para a prestação jurisdicional no caso de família. O que aceleraria essa prestação jurisdicional seria, aí sim, nas questões de família, né, um forte incentivo na autocomposição, né, na simplificação dos procedimentos, na possibilidade do cidadão socorrer o judiciário pontualmente, até mesmo sem um advogado, né, para as questões que estão claramente relacionadas a uma questão que precisa apenas de uma composição, como qual é o valor da pensão, né, o processo de execução, né, efetivação dos cumprimentos das decisões judiciais, não só pela prisão, mas por inúmeros outros meios, como bloqueio do fundo de garantia, do FGTS, bloqueio de outros ativos financeiros, né, prestações alternativas alimentares. Então, me parece que o Código foi um pouco tímido e isso, por si só, não vai resolver as demandas relacionadas à pensão de alimentos. Deputado Severino Ninho, o novo Código, ele cria conceitos e normas para a realização de atos processuais por meio eletrônico e permitindo, inclusive, que advogados sejam intimados por correio eletrônico. Também admite o julgamento eletrônico dos recursos e das causas de competência originária dos tribunais e que não necessitem de sustentação oral, né? E houve quando o grupo propôs isso no Código de Processo Civil, aceitou essa proposta, houve estudo em relação às práticas que já existem hoje nos tribunais em relação ao Houve processo sim, eletrônico? já alguns tribunais já têm essa prática. Isso foi muito debatido e é uma necessidade. A questão é que cada tribunal tem uma normatização. Salvo engano, isso foi debatido na audiência pública. E isso atrapalha a vida do advogado, do defensor público, que aqui em Brasília poderia ser de uma forma, lá em Pernambuco de outra.
e que isso, obviamente, que deveria estar presente nesse novo código, porque os tempos são outros. O código de 73, na época dele, não havia internet, não havia essa tecnologia que temos hoje. Então, o direito ele tem que estar em sintonia com o fato social e com os tempos. E aí? E Pois não, pode terminar. essa sistematização, esse meio eletrônico que se busca, visa também agilizar as decisões judiciais. É claro que é um tema polêmico, é um tema que tem que haver treinamento, tem que haver investimentos e tem que haver capacitação de todas as partes envolvidas nesse campo, nessa sistemática. Então, Eu pediria aos colegas que estão mais afeitos ao tema que pudessem contribuir para o debate. Eu acho que temos que tomar muito cuidado. Não é muito minha praia. Em não tornar um único princípio do código, né, a celeridade. Né? Eu acho que o código tem que ter como missão a humanização, a garantia do acesso à justiça, né? Ter também, é claro, a celeridade, mas não desumanizar o processo, não impedir que, às vezes, o cidadão tenha acesso ao juiz e possa dizer diretamente para ele qual é essa demanda. Né? Eu acho que esses são aspectos fundamentais do judiciário que não pode se perder apenas numa fixação, né, na prestação muito rápida da demanda judicial. Eu acho que nosso judiciário ele encontra inúmeros gargalos, né? Queremos informatizar tudo de uma vez. Por outro lado, nós temos quase 70% das comarcas do Brasil sem defensor público, né? Então, um cidadão que não tem acesso nem à defensoria pública, a um defensor público, vai ter seu processo tramitando né, pela via digital, né, e sendo mais um obstáculo no acesso à justiça. Então, é claro que é importante, claro que a digitalização sendo utilizada de uma forma adequada pode garantir uma publicidade, pode garantir transparência, pode garantir um acesso ao cidadão se nós tivermos totens espalhados, né, pela cidade ou pelos fóruns, mas, por outro lado, se isso virar apenas esse princípio como a meta do código, pode, na verdade, virar um outro óbice, um obstáculo ao acesso à justiça. Professor Henrique, foi falado aqui, o deputado Severino falou da necessidade de os advogados, de um meio jurídico, se modernizar. A academia é o lugar onde as novas ideias são discutidas, onde se espera que saia de lá pessoas com mentes cada vez mais abertas, que pensem mais fora da caixinha, como se costuma dizer. Qual é a visão da academia em relação a essa questão dos processos eletrônicos? A academia é meio paradoxal, porque ao mesmo tempo que ela quer ser criativa, inovadora, às vezes ela é retrógrada em vários aspectos, entre eles a própria tecnologia. Então, eu diria o seguinte, que acho que há consenso que os tempos são outros e que a informatização do processo vem agregar. E a discussão que eu vejo, que monitoro e que digo assim muito mais em nome dos advogados, não em nome da academia, é um medo que essa informatização acabe ofuscando os debates presenciais. Isso é um problema. Então, assim, nós temos que ter nos tribunais, para sempre, sob pena deles perderem o sentido, a possibilidade de discussão. Então, quando você pega e informatiza um processo totalmente, inibe a possibilidade da divergência, da discussão, você está andando para trás. Então, esse é o que eu gostaria de pontuar. O processo eletrônico ele vem para o bem, mas ele não pode obstar o debate. Pois não, deputado Guilherme. É interessante, eu acho que é esse paradoxo que o professor Henrique traz aqui, é exatamente isso, é a convivência. Eu advogo há mais de quase 30 anos, como carteiro, como estagiário, e eu sou do tempo que usava telex. Provavelmente muitos estudantes não sabem nem o que é telex. O telex eu falava que é o pai do e-mail, que você mandava o recurso para o telex, já era uma grande tecnologia. E a jurisprudência, eu analisava via jurisprudência pela revista trimestral de jurisprudência, que saía, às vezes, um ano depois. Hoje o sistema eletrônico facilitou bastante, porque você tem acesso a tudo. Acesso às informações, aos debates, agora até ao vivo e a cores, os próprios debates do Supremo Tribunal Federal. Porém, né, quando essa informação chega com uma velocidade muito grande, parece que
tudo agora é só a velocidade, como colocou o doutor Rafael. Tudo agora é só, não, tem que ser tudo na velocidade. Não, calma. A justiça não é feita só da celeridade, da velocidade. Ela precisa, sim. O nível de informações está bem. Você pode até mandar a petição, o agravo. Agora, nunca vai dispensar a questão presencial. Porque a questão presencial que dá exatamente essa humanização na justiça, que dá a relação, principalmente na audiência, óbvio. Quando está exclusivamente é matéria de direito, a discussão é matéria de direito só pontual, você pode até ter um outro posicionamento. Não tem provas a produzir, nada, você pode até ter um viés um pouco mais sério, uma coisa mais prática. Mas não vai substituir, a justiça é feita de pessoas. Porque senão, o que vai acontecer? Vai aparecer daqui a pouco, você bota uma petição aqui, apresenta uma ação, uma contestação, joga no computador, embaralha, depois já sai uma sentença. Isso não é uma fábrica. Né? Então, essa convivência, esse liame, essa delicadeza de você entender o que é celeridade, o que é velocidade, o que é modernidade, tecnologia, mas sem substituir a ratio humana, ou seja, a razão, a discussão. Isso que é importante. Então, o código, quando traz essa inovação, ele traz dentro dessa linha mesmo. Essa preocupação não é só na academia, esse paradoxo, é na advocacia. Quem tem advocacia permanente, quem está no dia a dia, sabe. Lá no meu estado, todos os processos agora serão com processamento eletrônico na Justiça do Trabalho. Desespero não dá, não vai conseguir. Não é uma realidade, as pessoas não estão adaptadas. Hoje, qualquer criança de 8, 10 anos mexe no computador, tem acesso a todo tipo de... Mas tem muitas pessoas ainda que têm máquina de datilografia. Então, essa transição, se você impor uma condição todo mundo nas condições iguais, você pode até bom, porque ainda tem um discurso da ecologia, porque você elimina papel, aí tudo é técnico, tudo é eletrônico. Agora, para quem está fazendo um trabalho e perde esse trabalho no computador, sabe qual é o desespero. Tecnologia, quando funciona, é ótimo, né? Quando não funciona, é o desespero. Né? Deputado Severino Ninho, eu tenho aqui uma pergunta da Raíssa Honório Morandini, ela é de França, São Paulo. A pergunta dela é uma pergunta técnica, então eu vou pedir que não só o senhor responda a pergunta, como tente traduzir um pouco para a gente o que significa isso. Ela diz, como vai ficar a questão do processo cautelar com o novo Código de Processo Civil? A cautela antecipada veio substituir as medidas cautelares? Eu confesso que não estou muito informado, até porque fui pego de surpresa para esta entrevista sobre esse tema. Não sei se o colega aqui, Hugo Leal, eu sei que há mudança nessa sistemática, mas não sei se o Hugo Leal está mais informado desse assunto. Tem uma grande mudança. O que tem se trazido aí a tutela de evidência. A tutela de evidência. A tutela de evidência é um mecanismo novo, onde o direito seja tão evidente que o juiz pode até, além de dar uma mais profundo que a tutela antecipada. Exatamente. E a tutela antecipada, o que é a liminar, eu acho que aí é questão de conceituação, porque, na realidade, hoje o processo liminar ele continuará. O que se você tem hoje, que já estava até consolidado no Código de Processo, é a tutela antecipada, numa ação ordinária, numa outra ação. Se você já tem a convivência da tutela antecipada e da medida cautelar, ela vai continuar, ela permanece. Salvo engano, aqui não houve nenhuma profunda modificação no projeto que pudesse alterar, a não ser a introdução e a definição desses parâmetros, onde é medida cautelar, onde é tutela antecipada, numa ação ordinária, ou uma ação que você propôs a ação e já imediatamente na lista você pede a tutela de um direito que é liminar, e a tutela de evidência, que é quase que uma sentença uma sentença... É um adiantamento da decisão, quase. Esse também é um outro instituto que é inovador. Agora, não sei se tem algum outro fato que pudesse caracterizar uma modificação no sistema cautelar, no sistema das liminares. Rafael Português, presidente da Associação Paulista de Defensores Públicos, o projeto fala também de julgamentos em ordem cronológica. Qual é a sua avaliação sobre esse critério? Me parece um critério justo, né? Hoje você tem lá uns processos, né, conclusos, né? Concluso é uma situação onde o juiz já pode decidir e
e alguns processos são pinçados, outros continuam lá aguardando decisão. Né? Pela previsão aí do novo código, haveria uma ordem cronológica, é claro, salvado algumas exceções, mas isso de alguma forma daria uma publicidade, né? Nos critérios, na pauta do juiz, né? Sempre nós ouvimos aí casos onde alguém chegou no ouvido do juiz, tira meu caso ali da gaveta. Um advogado mais influente, vai lá. Que não é um defensor público, né? Defensoria Pública é o principal. O seu, e o cidadão comum fica lá esquecido. A Defensoria Pública que mais sofre por essa. A democracia é isso aí. Né? Os usuários da Defensoria Pública vão sempre ficando por último. É um princípio democrático importante no Código. Todos são iguais perante a lei. Então, o juiz vai julgar de acordo com a ordem de entrada. E as exceções vão estar na lei. Ele vai ter que fundamentar. Além do que, vai julgar com a ordem cronológica. Tudo bem. Desde que o processo esteja preparado para o julgamento. Claro, tem que Aí faz uma diferença enorme. Ora, o seu processo, que era uma demanda menor, não está preparado. O meu chegou depois, mas é uma demanda maior, eu já vou até preparar. Então, se eu preparar... Mas nós tínhamos um problema alarmante que era... Veja se esses processos estavam prontos para serem julgados. Não, né? Eu sei disso, já é uma evolução. Não já é uma pequena evolução. Eu não estou dizendo que não seja uma evolução, mas lembre-se que o próprio código, o dispositivo diz que daqueles que estão preparados para julgamento, já estão prontos para julgamento, tem que obedecer a ordem cronológica. Isso vai ser uma determinação rígida? Rígida. Não, tem exceções no código. Não, as exceções no caso do idoso, né? Deve ter uma preferência. Tem as preferências. O juiz poderá justificar, né? Mas, em tese, teria que cumprir a ordem cronológica. Se entra alguma ação também de cautelar no tribunal, que ele vai levar para o colegiado, também é natural. Isso teria que ser aliado com a publicidade dos processos que estão conclusos. Conclusos, eu normalmente digo, são aqueles processos que estão prontos para ser julgados. Então, deveria ali, né? Quando o processo acabou a instrução, né? Acabou o momento onde o juiz ouviu as testemunhas, onde as partes juntaram prova, né? Tinha que ter lá um catálogo geral, né? E o cidadão poderia acompanhar. O meu está acompanhando. Isso acho que já tiraria um pouco da angústia e da ansiedade do cidadão, né? Deputado Gleal, que tem aqui uma pergunta, vem de Lilian Santos. Não sei de onde ela é, ela diz, ela pergunta 3 coisas. Qual vai ser a remuneração dos conciliadores? Como o CPC vai diferenciar conciliador de mediador? E como o novo código vai regulamentar a profissão de conciliador? Olha, aí o código dá as diretrizes básicas, o novo código dá as diretrizes básicas da mediação e da conciliação. É uma diferença muito tênue. Mas depende também de cada tribunal de justiça, depende de cada organização judiciária, principalmente da questão da remuneração. Por exemplo, no meu estado, a exigência de ser estudante de direito, determinado período, para a primeira conciliação. E esse é um fato. A outra figura pode também ser um estudante ou uma pessoa que tenha algum conhecimento, ou seja, que tenha uma convivência dentro da comunidade, dentro da sociedade, que ele serviria também desse papel. Agora, ao institucionalizar, e essa é uma proposta do código, do seu dispositivo, você vai ter que criar essa figura, seja ela de uma forma, não sei se vai ter concurso para isso, eu acho que isso aí é até um absurdo, mas ele vai começar a fazer parte da justiça, quer dizer, ele vai ter um papel a desempenhar, vai ser um contrato temporário, qual é o papel que ele vai desempenhar. Agora, aí cada código de organização judiciária de cada estado, nos tribunais de justiça... Isso não é matéria do Código de Processo Civil? Não, o código está lá, está, se não me engano, no artigo 166. Mas eu digo, essa remuneração, essa questão da remuneração não é matéria, que é o que ela quer saber, não é matéria. Eu falo, como é Lilian, né? Lilian, aí você aproveita, você vai estar lá, encontrar no artigo 166, nos seus parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, exatamente o papel do conciliador, do mediador, e aí você vai encontrar, não vai ter definição de valores, porque cada um tem a sua realidade. Cada tribunal tem a sua realidade. Ok. Senhores, muitíssimo obrigada pela presença aqui no nosso programa. Deputado Severino Ninho, PSB Pernambuco, muito grata por sua presença. Deputado Hugo Leal, PSC do Rio de Janeiro, muito obrigada também. Rafael Português, presidente da Associação de Defensores Públicos e representante da Associação Nacional de Defensores Públicos, muito obrigado também por sua presença. E professor Henrique Araújo Costa, Universidade de Brasília, muito obrigado também. Você de casa que nos acompanhou pela TV Câmara, pela Rádio Câmara e também pela nossa página na internet, você pode continuar acompanhando esse debate.
Como a gente falou no início do programa, hoje, nessa terça-feira, a Câmara dos Deputados deu início a uma série de debates que vai acontecer no plenário da Casa em relação a esse tema. Vão ser 5 debates, hoje aconteceu o primeiro. Então você pode continuar acompanhando os debates, não só pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, mas também pelo www.câmara.leg.br/Câmara Notícias. Muito obrigado por sua presença, por sua participação, por sua audiência. O Expressão Nacional volta na próxima terça-feira e eu espero você. Até lá.